Olá pessoal, aqui é Natan. Vamos estar dando sequência na nossa matéria, ok? Dando uma recapitulada no que foi falado na matéria na aula anterior, que é uma matéria de boa valia, né? Bom proveito dela em área. Então eu gosto de dar sempre dando uma ênfase em partes mais objetivas e mais usuais e profissionais assim, correto? Então vamos estar dando uma recapitulada no que foi passado e seguindo com a matéria. Então, né, a gente já falou sobre questão de soldagem, que é a união das peças, né? Aqui está falando, né, que existem especificações próprias para cada fabricante, de acordo com o eletrodo e tudo mais. E aqui falamos sobre a abertura da raiz, né? Lembrando que a abertura da raiz, ela tem que ser um espaçamento mínimo, né? Uma distância mínima que separa os componentes que serão feita a soldagem, certo? A fim de tornar a peça uma só. Com isso, o que nós chamamos de abertura raiz significa o espaço entre vai ser realizada a raiz da solda. Isso também é conhecido como entalhe, né? Ou até mesmo fresta. Com isso, a gente tem um espaçamento e um preenchimento completo do material aí quando solidifica-se a solda. Falamos aqui sobre o alívio de tensão. Quando a gente tem um aquecimento uniforme, né, da peça, nós devemos manter essa questão da temperatura e tem que deixar uma coisa bem clara. A gente tem que ter um controle de temperatura da peça, até mesmo um controle de resfriamento. Com isso, nós vamos aliviar a tensão da solda, onde nós havíamos falado até da ZTA, né? Que é a zona termicamente afetada, e então estaremos gerando tensão durante esse processo de soldagem e até mesmo no resfriamento. Então esse resfriamento ele deve acontecer de forma lenta, calculada, e para isso, né, tem toda essa questão do alívio de tensão. A alma do eletrodo nada mais é que o núcleo, né, do material metálico do eletrodo, e o revestimento é o que fica em torno dele, ok? Isso é o que torna o eletrodo revestido, a alma mais o revestimento. Falamos sobre o ângulo de deslocamento e inclinação do eletrodo, como demonstra as imagens, é um ângulo, né, de formação entre o eixo e o eletrodo. Com isso vamos estar gerando uma angulação perfeita, né, e ideal para o processo de soldagem. Ângulo de bisel, né, nós vamos falar mais à frente sobre chanfro. Chanfro é todo o formato de abertura. Por exemplo, aqui a gente tem um chanfro Y, ok? Um chanfro Y com abertura de 60 graus. Então, esse é o nosso chanfro. O bisel nada mais é, né, que é a metade do chanfro, ou ainda o chanfro em uma das partes. É o que é conhecido como bisel. Ângulo de trabalho é um ângulo, né, apropriado e melhorizado para a melhor proporção de trabalho, a melhor dinâmica com que o eletrodo vai estar se liquidificando, né, ou liquefazendo na hora da poça de fusão, fazendo com que o material seja unido. Então nós temos um ângulo de trabalho próprio, né, e ideal para o processo de soldagem também. Ângulo de chanfro, como já havíamos falado, é um ângulo integral das bordas preparadas dos componentes. Então, quando nós temos os dois bisel, né, um bisel de um lado e um bisel do outro, a soma dos dois bisel vai fazer o que nós chamamos de ângulo de chanfro, né, que seria a abertura total. Como demonstra nessa imagem, nós temos aqui um chanfro Y, ok? Lembrando que nem todos conhecem, mas temos a diferença em um chanfro V, onde o material é totalmente feito bisel em toda a sua espessura, e o chanfro Y, onde nós temos o material com o nariz, né? Então, isso é o que diferencia o Y do V. Deixa eu limpar a tela. Aqui falando sobre a termodinâmica, né? O arame é o eletrodo nu e o arame tubular é a definição de eletrodo tubular. A atmosfera protetora nada mais é que
quando o revestimento do eletrodo está sendo derretido, né, liquefazendo junto com a alma do eletrodo, que é a parte metálica, os dois ali vão estar em forma líquida, né? O revestimento em si, quando ele é liquidificado, ele gera os gases, né, os gases protetores. Então é o que nós chamamos de atmosfera protetora, quando a gente tem esse envolto do gás aí em torno da poça de fusão. Poça de fusão é onde o material está, né, de forma líquida, tanto o eletrodo como a peça do material base, que é o qual está sendo soldada. Então, para isso, nós temos essa proteção dos gases, né, porque no processo em si, o oxigênio é totalmente desnecessário e excluído desse processo, porque ele é uma formação de defeitos no processo de soldagem. Então, por isso, ele não é ideal a presença do oxigênio na poça de fusão. Então, para isso, temos a atmosfera protetora, que são gases obtidos através do aquecimento do revestimento, e esses gases estarão eliminando o oxigênio e gases indesejáveis na poça de fusão, né? Deixando somente gases aí inertes ou gases ativos que estarão fazendo função apropriada à solda. E a nossa aula da semana passada terminou aqui, que é o bisel, que é a borda do componente a ser soldada, preparada na forma angular. Então ali, uma peça sem bisel seria uma peça totalmente, né, sem estar mexida. E a peça com bisel é quando nós temos a formação de um meio chanfro. Pessoal, então vamos estar dando seguimento aqui na nossa matéria e falando agora sobre um processo de soldagem que é o processo de brazagem, ou ainda no inglês, brazing soldering. Para um processo de união de materiais onde apenas um metal de adição sofre fusão. Ou seja, o metal de base não participa da zona fundida. O metal de adição se distribui por capilaridade na fresta, formado pela superfície da junta, após fundir-se. Então, no processo de brazagem, né, pessoal, nós vamos ter aí a união do material apenas com a adição o material que estará sendo admitido é somente ele que estará sofrendo fusão. O material base, então, no caso, não estará fazendo fusão, certo? Então, ele não participa aí da zona fundida. Nós estaremos fazendo o que digamos aí, um encapsulamento, um envolto do material, certo? Com isso, vamos estar distribuindo aí por capilaridade, certo? De forma capilar nessa fresta e formando essa superfície na junta, ok? Após isso, então, fundir-se, certo? Esse é o processo de brazagem. Camadas, conhecido ainda no inglês como layers, ok? É a disposição de um ou mais passes consecutivos, situados aproximadamente no mesmo plano. Então, quando isso aqui é interessantíssimo, porque cada passe ali, normalmente, ele tem uma ideia. Por exemplo, quando nós vamos nesse caso aqui, nós temos 29 passes de solda, ok? Ou ainda camadas de solda, ou ainda filetes de solda, ok? São as três formas conhecidas. O que significa? O nosso material, ele é de forma gritante, ele é dessa maneira. Vamos mudar, vamos fazer um chanfro. O meu material, ele é assim. E eu preciso preencher toda essa região com solda. Então, qual que é a obrigação minha? Eu não consigo encher isso tudo de uma vez, porque a soldagem, como vocês veem, a gente tem uma adição de material. Então, para isso, nós precisamos preencher por camadas. Então, você vem, coloca um cordão aqui, vem, coloca mais 2 por cima, mais 3 e vai colocando quantos forem necessários. Em soldagem, normalmente, nós temos o que chamamos de
passe raiz, que é o passe da raiz da solda, é o qual estará, né, gerando a raiz por baixo do elemento que está sendo soldado. Após isso, nós temos os passes de enchimento ou passes de preenchimento, que é no qual nós vamos estar preenchendo todo o chanfro e todo o passe espaçado do material, ok? E depois nós temos o que chamamos de passe de acabamento, que são os últimos que estarão um pouco acima da superfície do material, da geometria da superfície do material. Então, pessoal, com isso, nós estaremos fazendo todos os passes necessários. Então, os passes aí, passes de solda, né? Nós vamos ter o que nós chamamos de camadas. Então, nós vamos ter a camada raiz, tantas camadas de preenchimento ou de enchimento e a camada de acabamento. Então, a camada é o que nós falamos que está na forma horizontal, ok? Passou para o nível superior, já se torna a outra camada. Com isso, nós temos diferentes quantidades de camadas para diferentes passes de camadas, certo? Para passes de solda, desculpa. Então, na camada, nós podemos ter, por exemplo, vamos fazer aqui como eu estou fazendo aqui na tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou colocar 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, nós temos aqui 6 filetes de solda, ou ainda 6 passes de solda. Porém, eles estão na mesma camada. Então, eu tenho uma camada de solda com 6 filetes de solda. Se eu vim aqui por cima e colocar 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu tenho 5 filetes para uma segunda camada. E por aí sucessivamente. A gente vai ter aqui 1, 2 e 3. Será a nossa terceira camada com 3 filetes. E aqui em cima, 2. São 2 filetes para a nossa quarta camada. E por último, um filete, que é a nossa quinta camada. Certo? Então, o que vai diferenciar a camada do filete ou do passe, vai ser isso. O passe nós podemos fazer maiores quantidades em função da mesma camada. Como vocês podem perceber, aqui nós temos o passe, né, ou ainda o cordão de solda, mais extenso. Então, nesse mesmo exemplo aqui, ó, como vocês podem ver, nós temos, por exemplo, na primeira camada aqui, eu tenho um filete, enquanto nessa primeira camada eu tenho 2 filetes. Nessa segunda camada, eu tenho o meu segundo filete. Nessa minha segunda camada do lado esquerdo, eu tenho mais 2 filetes, que é o que já soma em 4. Vamos limpar aqui. Na minha terceira camada aqui, eu tenho o meu terceiro filete. Enquanto na minha terceira camada, eu já tenho 5, 6 e 7 filetes. Nesse lado de cá, minha quarta camada é meu quarto passe de solda. Na minha quarta camada do lado de cá, eu já tenho um somatório de 10 passes de solda. Quinta camada, quinto filete. Quinta camada, 13 filetes de solda. Sexta camada, 6 filetes. 6 camadas, 17 filetes. Sétima camada, 7 filetes. Sétima camada, 21 filetes. Oitava camada, né, e a camada de acabamento, 8 filetes. Aqui eu ainda estou em 25, para depois vir em mais uma e acabar, finalizar ali com 29 filetes. Então, né, nós temos essa diferença entre camada e passes de solda, ok? Como vocês podem ver, aqui nós temos o material,
né, que foi soldado, e está em escala mais ou menos de 10 milímetros naquela proporção, como demonstra esta imagem, certo? 10 milímetros. A gente tem uma macrografia, né, da junta soldada, e nela você pode perceber que o soldador ele fez o passe raiz e começou a fazer, né, os seus cordões. Então percebam que foi vários cordões de solda nesta imagem. Então nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aparentemente de 9 a 10 camadas de solda. O número de filetes, se a gente for parar para contar aí, deve estar mais ou menos na casa de uns 30 filetes ou 30 passes de solda. Ok? Nessa imagem ao lado aqui, nós podemos perceber que esse é o formato da nossa solda, como é demonstrado aqui embaixo. Então, nós temos como letra A, perceba aqui embaixo, ó, letra A, metal de adição. Foi o metal que nós adicionamos aqui na letra A. O letra B, nós temos que é o nosso metal base. Não está demonstrado na figura, mas é esta parte de fora. A nossa letra C é o metal de adição reaquecido, que é o que nós estamos falando que é a parte de cima, os 3 passes de solda. Letra D, zona afetada termicamente, ou ainda ZTA, ou também zona termicamente afetada, né, que seria esses tensões residuais em torno da solda. Correto? Letra E, granulação grosseira da ZTA. Como vocês podem perceber, é essa parte mais grossa da ZTA. Significa que nós tivemos um resfriamento não tão eficiente. E a letra F como limite de fusão, que está logo após, né, a granulação grosseira da ZTA. Pessoal, então passamos sobre a questão da ZTA, a questão do bisel, novamente entramos nessa abordagem, abrasagem e entre outros assuntos. Estaremos voltando então para a nossa próxima aula em novamente um pouco sobre chanfros, certo? Será esse nosso slide aqui para estar dando sequência na matéria. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só estar entrando em contato comigo que eu posso estar esclarecendo elas, certo? Então, até a próxima aula.